Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da nossa novela preferida, a novela Elon Musk versus Alexandre de Moraes, que ganhou vários capítulos entre ontem à noite e hoje pela tarde. Agora, o Elon Musk colocou o Lula na parada, o Lula tentou responder para o Elon Musk, mas acabou fazendo uma resposta estilo meia da Frida Kahlo, e agora à noite o Alexandre de Moraes negou o pedido do Musk para que a filial brasileira não responda pelas decisões que são tomadas pela matriz nos Estados Unidos, né? Vamos entender o que isso significa, o que mudou nessa parada toda aqui, e o desespero da esquerda que está cada vez maior. Essa notícia foi sugerida por Meteorito de Pegasus, Peter Iotan na Praça Vermelha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa história toda está rolando já há vários dias, não vou nem tentar atualizar vocês, que vocês sabem, né? O Elon Musk lançou, primeiro foi o pessoal aqui do Brasil lançando o Twitter Files, né, que mostrava os abusos do STF desde 2020 até 2022, ainda na época do Twitter antigo, né, quando o Elon Musk não era dono do Twitter, e os absurdos que tinha ali, um monte de e-mails, né, de ameaças de prisão e coisa e tal, totalmente absurdo. Depois disso, o Elon Musk falou que o Alexandre de Moraes continuava fazendo isso, né? Primeiro perguntou para o Alexandre de Moraes por que você quer censurar tanto o Brasil e coisa e tal, e depois fez algumas críticas diretas, e o Alexandre de Moraes ficou apavorado, mandou uma decisão totalmente absurda num domingo à noite, assim, certamente pegou a equipe dele de surpresa lá, porque você sabe, né? Não é o Alexandre de Moraes que escreve essas coisas, né? Ele tem uma equipe lá para escrever isso. Mas pegou a equipe de surpresa, saiu uma decisão que chamava o Elon Musk de CEO do Twitter, que ele não é, e que atribuía um monte de coisa para ele, cheio de caps lock, não sei o que lá, acusando ele de coisa que não é crime. Bem, tudo isso aconteceu no passado, né? Ontem o Elon Musk falou que um dos absurdos é que o STF não apenas pedia para o Twitter bloquear contas, como falava que era para mentir, dizendo que era pelas regras do próprio Twitter, para não dizer que era coisa do STF, que era o STF mandando, né? E esse ponto eu cheguei a falar no vídeo de ontem, né? Eu sempre falei isso pra vocês, essa censura que a gente tem nas plataformas, muita gente batia no YouTube, batia no Twitter, batia no Google, ai não, que essas plataformas é cheio de esquerdista e coisa e tal, e eu falava isso pra vocês, isso é coisa do governo, isso não é a plataforma quer lucro, cara, a plataforma, se você tem uma pessoa que coloca conteúdo, que o conteúdo é visto, ela quer mais daquilo, ela não quer menos daquilo, né? Por mais que eu concorde que sim, tem pessoas de esquerda, né, nessas plataformas, mas isso não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é a ordem estatal por trás, é isso que é os absurdos todos. Eu já falei para vocês, como todas as vezes que meus vídeos foram bloqueados aqui no YouTube, né, eu tive perto de perder o canal lá em 2020, eu vi claramente que era coisa política, era decisão política por trás disso, né? Mas enfim, ficou claro agora com o Twitter, né? E muita gente está falando assim, ah, mas o YouTube não falou nada, o Facebook não falou nada. Pois é, o Elon Musk realmente comprou uma briga grande, esse pessoal certamente está esperando o resultado dessa briga. Todos eles estão na mesma posição do Elon Musk, estão se sentindo... É um absurdo as pressões que estão sendo feitas pelo STF contra as plataformas, mas vamos ver o que acontece com isso daí, né? E bom, aí o que teve de novidade de ontem para hoje, né? Aqui, ó, como o Alexandre de Moraes, ele fez uma série de perguntas falando sobre por que não param o Alexandre de Moraes, por que as instituições brasileiras deixaram chegar nesse ponto, né? Isso é uma coisa que eu me pergunto mesmo, é o que eu falo, né? É que houve uma certa cumplicidade do andar de cima lá da elite aristocrática socialista brasileira, que estava chateada com o Bolsonaro e falou, não, vamos deixar esse cara fazer as coisas porque, né, tira o Bolsonaro. Esse era o objetivo do pessoal. Bolsonaro cortou um monte de boquinha de um monte de gente, Bolsonaro estava fazendo a única coisa que realmente é pertinente se fazer no Estado, que é diminuir o tamanho do Estado, e aí esse pessoal todo estava apavorado, que é perder as boquinhas dele, né? Enfim, ele fala aqui, ó, como Alexandre tirou Lula da prisão e colocou o dedo na balança para eleger Lula, Lula obviamente não tomará nenhuma atitude contra ele. A próxima eleição será fundamental. E, bom, não tem como negar isso que ele falou aqui, né? O próprio Gilmar Mendes, vocês lembram, né? Já lembrou mais de uma vez que o Lula não estaria no Planalto se o STF não tivesse tomado as decisões absurdas que tomou de descondenar o condenado, né? Ou seja,
Eu só vejo aqui que o Elon Musk, como ele não conhece o STF brasileiro, ele está assumindo que o Alexandre de Moraes é o único problema que tem ali. Não é o único problema, né? A decisão de soltar o Lula, de descondenar o Lula, foi maior, foi por mais gente ali, né? Mas certamente o Alexandre de Moraes teve coisa por isso daqui. A próxima eleição será fundamental, eu não tenho dúvida, tanto a desse ano de prefeito quanto a de 2026, né? Aqui, ó. Como é que o Alexandre de Moraes se tornou o ditador do Brasil? Ele tem o Lula numa coleira, né? E, aliás, isso deu margem a mais um monte de memes legais, né? É só você procurar Cadelinha, que você vai ver um monte de memes legais aí do Lula na coleira do Alexandre de Moraes, né? De certa forma é isso aí mesmo, né? É tão verdade isso aí, talvez o Elon Musk nem saiba desse negócio, que o vice do Lula foi indicado pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes que fez acontecer essa dupla altamente improvável de Lula e Alckmin, e que nada me tira da cabeça que o plano desse pessoal foi algum tipo de divisão. Ô Lula, você fica 2 anos lá, depois você renuncia, entra o Alckmin, não sei o que lá. Nada me tira da cabeça que tem um acordo desse. Não sei nem se vai vingar, pode ser que tivesse originalmente o acordo e agora com essa confusão toda a coisa não caminha nesse sentido, mas nada me tira da cabeça que tem alguma coisa desse sentido ali, né? Enfim, o Nicolas Ferreira falou aqui, ó, o Elon Musk disse que o Alexandre tem o Lula numa correia e que ele botou o dedo na balança para eleger ele, né? Essa notícia não dá para saber. Muita gente vai dizer que isso daí é fraude na urna eletrônica. Vocês sabem a minha opinião sobre isso? Não, não foi isso. Agora, eu já falei para vocês que eu não acredito em fraude na urna eletrônica, mas que pode ter tido outro tipo de manipulação nessa história aí, isso eu não descarto, não. É o tipo de manipulação que não tem como fazer nada agora, mas que pode ter havido, pode, né? E eu já apontei até o grande problema, que foram aquelas 2 resoluções no meio, entre o primeiro e o segundo turno, que, cara, isso é uma coisa totalmente teratológica, né? E será que o Elon Musk quis dizer isso, dizendo que ele tem evidência disso, que, sei lá, os pedidos para remoção de perfis que chegaram no Twitter eram todos contra a direita, nenhum contra a esquerda? É uma possibilidade, eu já falei sobre isso para vocês, né? Porque a Folha de São Paulo pediu, via Lei de Acesso à Informação, acesso às decisões que foram tomadas com base nessas 2 resoluções do TSE entre o primeiro e o segundo turno, e o TSE alegou confidencialidade, não podemos falar. Por que eles falariam isso? Por que não mostra, né? Porque afinal já passou a eleição, o Lula já ganhou, já está sumindo, já assumiu, já tomou posse, já está controlando o país e coisa e tal. Que diferença faz o que aconteceu na eleição de 2022 a essa altura do campeonato, né? Por que o TSE não quer mostrar isso? A única alternativa que eu vejo é porque tem alguma coisa estranha nisso daí. Do tipo, só pediram para cancelar perfis da direita. Não teve nenhum perfil da esquerda cancelado. É uma possibilidade isso. Isso é o que ele está falando aqui, não é que ele tenha fraudado a eleição, mas ele meio que deu uma forçada de barra ali. E, na verdade, isso é um sentimento que todo mundo tem, né? Esse interesse do pessoal. Aí o Elon Musk respondeu o seguinte, olha só, precisamos levar nossos funcionários no Brasil para um local seguro ou que não estejam em posição de responsabilidade. Então faremos um dump completo de dados. É aquilo que eu falei para vocês. O Elon Musk tinha prometido entregar todas as informações, mas eu falei para vocês que ele só vai fazer isso depois que ele der um jeito nos empregados aqui do Brasil, porque ele tem que demitir, tem que acabar com o contrato com a empresa aqui no Brasil, demitir todo mundo. É uma coisa dolorosa, mas é o melhor que ele pode fazer, porque que alternativa ele tem? Né? Se ele ficar aqui no Brasil, as ordens do Alexandre de Moraes, qualquer que seja a pessoa que esteja aqui, vai ser presa pelo Alexandre de Moraes, né? E aqui eles foram informados de que seriam presos. E é lógico que vão fazer isso, é lógico que essa é a ameaça. Lembra que eu falei para vocês sobre o PL das fake news, que justamente o que tem lá é o que o Alexandre de Moraes implementou ali no CIED, é a visão dele do PL das fake news, é o que ele queria com o PL das fake news, né? E eu avisei para vocês isso, esse tipo de PL, esse tipo de coisa, o que vai favorecer é o seguinte, as empresas de mídia social vão ter que sair do Brasil, para quem é criador aqui no Brasil vai ficar uma merda, porque a gente não vai ganhar mais dinheiro, no final das contas é a alternativa que vai ter para a rede social. Sai daqui e o pessoal aqui continua acessando via internet normalmente, mas não vai ter mais escritório no Brasil, então não vai ter mais propaganda do Brasil, então os criadores brasileiros não vão receber mais grana de AdSense, mas fora isso, tudo certo, né? O Twitter continua funcionando, o YouTube continua funcionando e coisa e tal. E parece que o Twitter já chegou nessa conclusão. A única alternativa que ele tem é fechar o escritório aqui e tirar as pessoas daqui, né? Então o Musk deixou claro, a alternativa que ele tem é tirar os funcionários do Twitter do Brasil, porque mesmo que ele demita todo mundo, mesmo que ele faça isso, sabe o que vai acontecer? O Alexandre de Moraes de birra
para sacanear ele, vai mandar prender do mesmo jeito, mesmo o cara não tendo mais ligação com o Twitter. Vai alegar que pelo passado e coisa e tal, que a gente, lei, devido ao processo legal, princípios gerais do direito, já foi tudo pro saco. Esse cara já tá tomando ordem conforme a têmpera dele na hora, né? Para onde que o sangue dele tá fervendo na hora, ele vai lá e faz, né? Mas antes de tentar essa medida drástica de tirar os funcionários do Brasil, não porque os funcionários não queiram, eu tenho certeza que eles querem, achariam ótimos e coisa e tal, mas é uma dor de cabeça, cara. Você vai levar a família, como é que você vai fazer para mudar para os Estados Unidos? É uma coisa complicada, isso não é uma coisa simples, não, né? E a outra alternativa é ele demitir todo mundo, né? Mas também é uma coisa complicada. Enfim, o Elon Musk tentou uma última cartada. Ele contratou um dos melhores escritórios de advocacia do Brasil, Pinheiro Neto, lá de São Paulo, para justamente tentar a seguinte medida: que o Alexandre de Moraes, o STF, o TSE passasse a enviar as demandas diretamente para o escritório americano e não mais para a filial brasileira. A filial brasileira é só a parte comercial e coisa e tal. E, bom, é lógico, como a gente sabe que ia acontecer, o Alexandre de Moraes negou esse pedido do Elon Musk, né? Não aceitou isso, não, porque tem que ser. E ainda foi grosseiro na resposta a ele, né, na petição aqui, ó. Diante do exposto, não havendo dúvida da plena e integral responsabilidade jurídica, civil e administrativa da X Brasil Internet Limitada, bem como seus representantes legais, inclusive no tocante a eventual responsabilidade penal perante a justiça brasileira, indefiro o pedido e coisa e tal. Ou seja, não aceitou isso daí. Mais do que isso, em determinado ponto da petição, ele disse que a petição beira a litigância de má-fé e coisa e tal, como se fosse um absurdo o que ele está pedindo, e não é, porque a verdade é a seguinte: a filial do X aqui no Brasil não toma decisões sobre o que publicar ou não publicar. Essa parte jurídica, isso é tudo lá nos Estados Unidos. Né? A parte que tem aqui, aliás, de todas as plataformas de rede social, a parte que tem aqui no Brasil é a parte comercial, de vender anúncio e coisa e tal, né? Só que, qual que é o ponto que o Alexandre de Moraes vê? A única coisa que ele tem para atingir o Elon Musk é a parte financeira. Então, ele vai obrigar o Elon Musk a abrir mão da filial aqui no Brasil, né? É isso que ele quer, no final das contas. Chamar um dos melhores escritórios de advocacia de litigância de má-fé. Eu tenho certeza que ele fez muitos pontos com muitos advogados por aí. O pessoal realmente, o Alexandre de Moraes está procurando, né? O que eu falo para você, não tem jeito, cara. Ele entrou numa armadilha, ele não tem como sair disso. Daqui a única alternativa que ele tem é a renúncia, ou impeachment, ou sair de alguma forma. Não tem outra saída para o Alexandre de Moraes nessa história, né? Aí quem que apareceu para tentar dar pitaco aqui? O Lula, né? Num momento tipo meia da Frida Kahlo, né? Para não dizer do filho dele que espanca a esposa. O Lula falou aqui, não, porque tem muita gente que, até bilionário, tentando fazer foguete para achar algo no espaço. Tentando fazer foguete, o Lula, a SpaceX já é a maior companhia de colocação de satélites no mundo, né? E você devia saber, porque os satélites brasileiros são lançados por ela. Mas não tem que aprender a viver aqui, coisa e tal. Olha que coisa pequena, né? Imagina os navegadores portugueses recebendo esse tipo de conselho do pessoal lá na Europa. Não pode sair, não, tem que aprender a viver aqui na Europa mesmo, não pode procurar novos mundos e coisa e tal. Ele vai ter que utilizar o dinheiro dele para ajudar a preservar o meio ambiente, coisa e tal. Lula, só você, todo mundo sabe que essa sua preocupação com o meio ambiente é só para ganhar dinheiro mesmo, para roubar dinheiro, para corrupção, para esse tipo de coisa. Você não está nem aí para o meio ambiente, todo mundo sabe disso, né? Ou seja, ele não falou do Elon Musk, não falou da situação como um todo, tentou dar um pitaco, a ação meia da Frida Kahlo dele, né? Não fala, nem fala, qualquer coisa ele disse que não queria dizer nada disso, eu não sei o que é lá e coisa e tal. Pois é, né? Isso é o nível de espinha dorsal que o Lula tem, né? Totalmente mole, né? Enfim, agora o mais engraçado é o seguinte, olha só, tá vendo aqui, ó, a CNN Brasil tá falando que o governo brasileiro suspeita que os ataques de Elon Musk ao ministro Alexandre de Moraes e agora ao presidente Lula, ataque ao presidente Lula, não, ele só disse que o Lula é um joguete do STF, o que está mais do que claro para todo mundo. O Alexandre de Moraes, o próprio Gilmar Mendes deixou claro que o Lula só está lá porque eles toparam, porque eles deixaram, senão não estava, né? Estão sendo feitos em coordenação com deputados bolsonaristas. Então o que eles estão querendo fazer aqui? Eles estão tentando ligar a situação do Elon Musk com bolsonaristas, com deputados bolsonaristas, justamente para justificar, se o Elon Musk tirar os funcionários aqui do Brasil, eles vão atacar quem? Vão atacar os deputados bolsonaristas, vão dizer que eles têm responsabilidade por isso daí. É lógico que eles vão tentar isso, né?
E o mais engraçado é que justamente o Schellenberger, né, que é um jornalista que lançou o Twitter Files e coisa e tal, respondeu aqui, ó, que você e 2 dos seus colegas sabiam a verdade porque eu lhes contei há 2 noites atrás. A CNN Brasil está se fazendo papel de boba para espalhar desinformação em nome do governo. O que você está fazendo não é jornalismo, é propaganda governamental. Você deveria retirar esse segmento e pedir desculpas. Caramba, bicho. Olha que. Eu falo pra vocês, esse cara é um jornalista conhecido e ele não é de direita, não. Esse cara é de esquerda, né? Mas o que tá tão óbvio, esse complô do jornalismo brasileiro com o governo Lula, que tá dando na pinta, pô. Tá ficando claro para todo mundo, né? Tem essa outra postagem dele que eu achei muito interessante, né? Ele falando aqui, ó, que o governo diz que deve censurar o discurso de ódio e a desinformação, mas não deve. Fazer isso é totalitarismo orwelliano. Nas democracias, o povo e não o governo deve decidir o que é verdadeiro e o que é falso. E o ódio, como todos deveriam saber, é uma condição universal. É verdade, ódio, meu amigo, existe. Existem muito poucos limites justificáveis à liberdade de expressão. Fraude, difamação e não sei o que lá, pornografia infantil e não sei o que lá, enfim. Ele diz aqui as poucas limitações que deveria haver, né? Do ponto de vista da ética libertária, é menos ainda. Agora, o que ele diz aqui, ó, os políticos devem absolutamente ter permissão para dizer que a eleição foi roubada. Como evitaríamos a fraude eleitoral se proibíssemos os políticos de alegar que as eleições foram roubadas? É o ponto que eu falo para vocês. Eu não vi indício de fraude nenhum nas urnas eletrônicas nesse ano de 2022. Agora, eu acho que é direito de todo mundo reclamar. Não, é lógico que tem o direito. Até porque, como ele falou aqui, e se ele proibir, então, não pode reclamar de eleição. E se tiver fraude na eleição, sei lá, do ano que vem, ou desse ano, ou de 2026, ou alguma outra eleição, como é que a gente vai ficar sabendo que teve fraude se ninguém puder reclamar do resultado da eleição, né? Aqui, ó, estou surpreso com o número de jornalistas brasileiros que aparentemente acreditam que o dia 8 de janeiro foi resultado de muito pouca censura, que se tivesse controle das redes sociais não teria acontecido o dia 8 de janeiro. Que absurdo! Tal como o dia 6 de janeiro nos Estados Unidos resultou de muito pouca segurança. Não, isso é óbvio. Se tivesse, sei lá, o dobro de policiais ali, tinha contido aquele negócio, não tinha acontecido nada. O que faltou no dia 8 de janeiro foi polícia na rua. E diga-se de passagem, o senhor Flávio Dino estava com um monte de gente da Guarda Nacional no prédio do Ministério da Segurança, do Ministério da Justiça, e não botou o pessoal para ajudar na contenção do pessoal, né? O desejo de censurar as pessoas por alegarem que as eleições foram roubadas é uma forma perigosa de intolerância e de safetismo, que ele diz aqui como uma teórica lá americana, né? Ele explica aqui o que é isso aí depois. Palavras não são ações. Olha aí, o cara é libertário praticamente, é o que eu falo aqui sempre. Palavra é palavra, ação é ação. São coisas diferentes. Os políticos, não apenas Bolsonaro e Trump, negam suas derrotas eleitorais há séculos. Você quer prendê-los? Isso é totalitarismo. É o que eu falo. Eu não entendo como é que, de repente, criticar a urna eletrônica virou crime. Não, de novo, eu não concordo, mas eu acho que as pessoas têm o direito de criticar, e sempre criticaram. O Lula já criticou a urna eletrônica, já disse que teve a eleição roubada dele, a eleição do Collor, ele alegou que foi roubada a eleição do Collor. Já teve, praticamente todo político já teve uma ocasião na história que disse que foi injustiça, que não sei o que lá, que foi roubada a eleição. Que negócio é esse? Desde quando você não pode alegar fraude em eleição, né? Deixe-os reclamar e depois peça-lhes provas. Pronto. Vai ter prova? Não vai ter. Mas eles têm o direito de reclamar e têm o direito de apontar as coisas. E se apontarem alguma coisa, como o Bolsonaro apontou com o PL naquele pedido, o Alexandre de Moraes deveria ter dado uma olhada, devia ter visto aquilo ali. Pô, pode ser que não tenha nada, mas pode ser que tenha alguma coisa. Pô, tem que investigar aquilo ali, né? Ah, mas depois as pessoas vão invadir o Congresso como fizeram no 8 de janeiro. Bota mais policial lá. Acrescentem mais policiais, não policiem o discurso. Está mais do que claro que o dia 8 de janeiro, tal como o 6 de janeiro, ele também fala do mesmo problema lá nos Estados Unidos, foi falta de polícia. Tivesse mais polícia ali, os manifestantes não estavam armados, não tinha ninguém ali com capacidade de realmente fazer uma agressão, era só ter policial que acabava o problema. Aqui, ó. Olha só o que ele fala aqui, hein? Qualquer jornalista sério deveria perguntar-se por que é que a segurança falhou tão miseravelmente no dia 6 de janeiro, no caso lá dos Estados Unidos, e depois no dia 8 de janeiro de 2022. Quem não conseguiu garantir polícia suficiente? Você sabe que lá nos Estados Unidos tem a mesma história, né? Embora o Trump ainda fosse presidente na época,
a segurança ali era a responsabilidade do distrito de Washington, né, que é governado, inclusive governado por democratas, né, e tinha pouca segurança. Muita gente diz que o pessoal entrou no Capitólio porque a polícia convidou o pessoal para entrar no Capitólio, né? Enfim, não sei, eu não estava lá, não sei o que aconteceu. Aqui, ó. Quem não conseguiu garantir polícia suficiente? Porque houve alguma investigação adequada nessa notável coincidência? Como é que em 2022 acontece um negócio aqui no Brasil, 2023 acontece um negócio aqui no Brasil parecido com 2021 nos Estados Unidos, né? É quase como se o pessoal falasse assim, pô, vamos repetir o negócio, vamos fazer a mesma coisa que eles fizeram lá? Aqui, ó. E por que os jornalistas estão mais obcecados em policiar o discurso do que em descobrir as falhas de segurança, né? Ou seja, o que ele coloca aqui é exatamente isso. O jornalismo no Brasil se vendeu para o lado político, se vendeu para a esquerda e não quer saber mais de jornalismo, né? É muito bacana esse texto dele aqui. Um outro texto que eu gostei também foi a opinião do Leandro Narlock, que está dizendo que uma corrente na centro-direita, eu até falei sobre isso também no outro vídeo que eu fiz, que tem um pessoal que critica o Alexandre de Moraes agora, mas fala assim que não, os ataques ao STF e à liberdade de expressão foram necessários diante da ameaça do golpe, mas isso já passou, então o Alexandre de Moraes deveria parar. Eu já falei que isso é uma ilusão, não é, né? Porque isso nunca começou, nunca teve ameaça de golpe. O STF sempre soube que as Forças Armadas não iriam embarcar nisso, então sempre teve uma parcela da população que queria golpe, sempre teve. Mas as Forças Armadas não iam embarcar, não adianta, não tem o que dizer. E aí ele fala que o Alexandre de Moraes teria protegido a democracia do Brasil, mas na verdade o que aconteceu foi o contrário. O pessoal usou essa desculpa para quebrar a democracia do Brasil, né? E ele coloca um ponto importante aqui, ó. A credibilidade da democracia exige que eleitores diferentes se sintam igualmente tratados, ouvidos e representados. Repara como é que quando você deixa de lado o assunto urna eletrônica e começa a questionar as outras coisas, fica muito mais fácil o caminho para você contestar, para você dizer que houve fraude na eleição. Urna eletrônica? Não tem como provar fraude, ele esquece. Agora aqui, ó, o cidadão precisa confiar no jogo democrático, acreditar que o seu voto eleger um político, as escolhas desse político estarão em vigor. Não foi isso que aconteceu durante o governo Bolsonaro. Qualquer escolha que contrariasse a elite urbana escolarizada era logo derrubada por decisões monocráticas. De fato, aquilo que eu falei desde o início do governo Bolsonaro. A gente elegeu o Bolsonaro para ter armas. Ah, não, o STF não pode, porque é proibido, não interessa, o povo não sabe votar, então a gente vai proibir isso daqui aqui. Várias condenações absurdas e não sei o que lá, até chegar no Barroso, na Uni, dizendo que nós derrotamos o bolsonarismo, né? Ou seja, uma coisa realmente que não tem como explicar o que ele falou ali de forma alguma, a menos que você considere que a coisa já foi totalmente pro brejo. E é por isso que eu considero que a coisa já foi totalmente pro brejo. Eu estou dizendo para vocês, estamos numa ditadura do judiciário, não tem mais o que dizer dessa turma que está lá, né? E aí o que ele fala é o seguinte, que no final das contas o que está sendo visto na sociedade, essa polarização está sendo causada por isso, porque as pessoas não estão se sentindo representadas. Um grupo tomou o controle do discurso, o controle da justiça e excluiu o resto. Não tem como você ter uma sociedade equilibrada desse jeito, né? Bom, e eu estou dizendo uma coisa para vocês, está ficando tão óbvia essa coisa toda que o pessoal da esquerda começou a acusar o golpe, começou a acusar que realmente não tem chance, né? A Vera Magalhães, por exemplo, a partir do momento que uma rede social vira arma para o dono fazer política, falar em liberdade é piada. Quem está aqui está topando as regras do Elon Musk e usando sua expertise e seu trabalho para alavancar sua arma política. Por isso, a partir de hoje, não estarei. E saiu, fechou a conta dela, né? E todo mundo aplaudiu. Parabéns, velhinha. É isso aí. Pelo menos você está sendo consciente, está sendo coerente com o resto das pessoas. Acho que os esquerdistas todos deveriam fazer isso, e vamos ver quem vai ter mais relevância no final das contas, né? A outra que falou isso também foi a Soraya Tronic, aqui, ó. Agora é sério, gente. Vou me despedir. Encontro vocês amanhã no Facebook, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, não sei o que lá, em todos os inúmeros lugares, né? Menos aqui o que você deriva desse corolário dela, né? Só que ela falou isso, mas não apagou a conta dela, não. A conta dela tá aqui ainda, né? Eu torço, Soraya, é só cancelar, cara. Tem lá, ir lá no seu perfil, dizer deletar minha conta. E pronto, acabou, resolvido o problema. Torço para que você faça isso o mais rápido para ser coerente com o resto do pessoal. Isso daqui é o pessoal sentindo. Eles sentiram que perderam. Eles perderam essa parada. O Alexandre de Moraes está todo mundo vendo, está num beco sem saída. Ele não tem para onde sair. Ele está ferrado. Vai atacar um monte de gente nesse processo? Vai. É o que eu falei para vocês. Animal acuado, meu amigo, até animal pequenininho. É perigoso.
é perigoso, porque ele vai atacar, não tem alternativa. Vai atacar os funcionários do Twitter, vai atacar os deputados bolsonaristas, vai atacar nós das redes sociais, vai atacar todo mundo. Mas ele está perdido, ele já perdeu essa guerra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.